O derramamento do Espírito Santo é o tema da lição 8 da classe de juvenis. Nós estamos estudando avivamento para a juventude. A paz de Cristo para todos. Sou Denis Pereira aqui de Campinas, Assembleia de Deus Ministério do Belém, presidida pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana, em mais uma série de aulas jovens, juvenis e adolescentes. Toda semana nós estamos aqui para ajudar você, para ser um suporte para você. Por isso eu quero pedir que você se inscreva no canal. Isso é muito importante. Inscreva-se no canal, meu irmão. Clica nesse botãozinho vermelho aí. Nós já somos quase 20 mil pessoas que semanalmente são abençoadas com esse conteúdo que é a palavra de Deus. Faça parte disso também, dessa rede maravilhosa. Vem com a gente, se inscreva aí no canal, ative o sino de notificações, clica no joinha e comenta o vídeo. Faça como diversos irmãos e irmãs que têm comentado aqui os nossos vídeos nas últimas semanas. Fale para nós como que está aí na sua cidade. A escola dominical já voltou às atividades, como a irmã Ruth Tavares comentou, Luciane Rocha de Oliveira, William Menezes aqui comentando também, Daniel Ronche, Emanuele Duarte e tantas outras pessoas, Magna Noeli, Fernando Antônio, Daniele Reis, enfim, diversos irmãos que têm comentado aqui as nossas aulas, o nosso material. Deixa aí o seu comentário também aqui na descrição dos vídeos, tem todas as minhas redes sociais. Conheça o nosso ministério, nossas viagens ao redor do Brasil ministrando a palavra de Deus. Aqui também tem dois links, um para você baixar material de apoio em PDF e o outro para entrar em grupo de professores no WhatsApp. Clica aí e vem com a gente, tem coisa linda de Deus para nós. O derramamento do Espírito Santo. O texto está em Atos 2:39, porque é a promessa. Então, primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo é para todos, em todos os tempos, portanto, é atual, é para os nossos dias. Cuidado, na Assembleia de Deus, uma igreja que crê na atualidade dos dons espirituais, já tem muita gente, inclusive, lecionando na escola dominical, que não crê, que acha que não é bem assim, meio assim, tradicional. Cuidado. Bom, os objetivos da lição: mostrar a grandeza da promessa pentecostal, reconhecer a universalidade da promessa pentecostal e defender a atualidade da promessa pentecostal. É sobre isso que nós vamos falar. O texto em classe está em Ezequiel 36, 25, 27, Joel 2, 28, 32, Ezequiel 36, 25, 27, está marcado duas vezes aqui na revista. Do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo do Apocalipse, o Espírito está presente. Essa abordagem bíblica elaborada pelo pastor Elenay Cabral é fundamental para compreender a autenticidade da chama pentecostal. É importante para desfazer os misticismos que degeneram a verdadeira experiência com o Espírito Santo. Então, por um lado, é preciso compreender a autenticidade da chama pentecostal. Por outro lado, desmistificar, não é, certas manifestações, não é? Tem pessoa que acha que entra em transe, não é, quando ele está falando em mistérios, fica fora de si, fica fora de controle. Ai, não é nada disso. O Espírito Santo não toma consciência das pessoas, né? Quem possui assim o corpo das pessoas, geralmente a gente fala de possessão, mas não é do Espírito Santo. Então é preciso ter equilíbrio para não apagar o espírito, mas também para não deixar a meninice rolar solta. Onde tem menino, tem meninice, mas por isso que tem os adultos, os maduros, para ensinar os meninos a crescerem. A grandeza da promessa pentecostal no Antigo Testamento. A relevância do tema. A doutrina do Espírito Santo é um marco para os crentes pentecostais. Nela observamos e aprendemos sobre a grandeza da promessa pentecostal, uma doutrina plenamente embasada nas Sagradas Escrituras. Não é? O Antigo Testamento é base para o evento de Atos 2,
não é? O que acontece em Atos 2 é o que o profeta profetiza em Joel 2:28, não é? Atos 2 é o clímax da promessa feita séculos antes, não é? Aqui tem duas passagens muito importantes, Ezequiel 36:25-27 e Joel 2:28-29, com esse tema, o nosso desejo de despertar você para uma busca sincera e incessante da experiência pentecostal, pois ela continua atual. Preste atenção aqui no que eu vou dizer. Olha só, no Antigo Testamento o Espírito Santo não era derramado. Algumas pessoas tinham experiências muito específicas para fins específicos. Mas Jesus, lá em João 14, diz: não suba o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai muito morado. Aí lá no 16:17 ele diz assim, ó, e se eu for, não vos deixarei órfãos, se eu for, eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, pois ele estará convosco é ao lado, e em vós, dentro de vós, que é o quê? Revestimento de poder. Uma coisa muito interessante, reclama-se muito hoje que o jovem de hoje não ora, que o adolescente de hoje não ora. Fala pra gente aí, deixa aí o seu comentário, você tem a sua opinião? Deixa eu te falar uma coisa, é verdade, os jovens de hoje oram menos do que nós orávamos há 20 anos atrás, não é? Leem a Bíblia menos. Mas esses dias eu estava meditando nisso. Sabe o que me fazia orar? Sabe o que me fazia ir para a vigília? Sabe o que me fazia ir para as consagrações? É porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria os dons espirituais. Se nós não ensinarmos, embora nós somos uma igreja que crê na atualidade dos dons espirituais, mas tem igreja que não ensina sobre dons espirituais. Mas ensinar assim com fervor, com paixão. Não, parece que toda vez que vai se falar de dons espirituais, só vemos aspectos negativos. A meninice, a profecia que deu errado, irmão, isso aí é a exceção, não é a regra. A regra que Deus faz, a regra que é atual. E é isso que nós temos que falar. Então, se nós quisermos que esta geração busque a Deus, nós precisamos, biblicamente, dar a eles instrumentos para buscarem a Deus como nós tínhamos. Busca Deus! Ora que Ele te batiza com o Espírito Santo. Era assim. A promessa em Ezequiel. A promessa proferida em Ezequiel está relacionada ao aspecto de regeneração do Novo Testamento. Logo, o Espírito habitaria no crente e o conduziria em tudo. Para receber o batismo do Espírito Santo é preciso nascer de novo, ser completamente regenerado por Deus. Então nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para os crentes. Há movimentos aí, carismático, não sei o quê. Não, nós cremos que é preciso nascer de novo, ou seja, receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Reconhecer que é um pecador que precisa de um Salvador e se render a esse Salvador. Agora, a promessa em Joel é uma experiência dinâmica e efusiva do Espírito. Não é? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A consequência, pessoas profetizariam, teriam sonhos e visões, jovens, adultos e velhos, todos receberiam essa promessa de poder. Ou seja, essa promessa, ela é para todos, para todas as pessoas. Todos podem ser revestidos de poder. Não há uma classe específica. Até porque o derramamento, o batismo com o Espírito Santo, não é? O dom do Espírito Santo, essa palavra dom, ele vem de um termo charismata, que é favor imerecido, é graça. Portanto, não tem a ver com mérito, não é porque se ora muito, não é porque jejua muito, não há mérito, ninguém é super espiritual, não, é dado de graça e por graça, aleluia. A universalidade da promessa pentecostal no Novo Testamento, a expressão toda a carne. Outra coisa, o derramamento do Espírito Santo também, ele não é meritório, e ele também não é um atributo da justiça ou da santidade de Deus, mas da bondade de Deus. É por isso que muitas pessoas estranham, embora ele é derramado sobre aqueles que nasceram de novo, mas ao longo da vida pessoas mudam de comportamento. E muitas vezes pessoas cheias de dons
têm comportamentos errados, alguns até saem da igreja e continuam manifestando esses dons. Por quê? Porque é um presente. Deus não dá e tira o presente. Deus deu o presente está dado. Agora, a manifestação de dom espiritual não atesta caráter. E esse é um grande problema, porque tem gente que avalia a vida de alguém pelas manifestações dos dons espirituais. Não. Nós conhecemos as pessoas e somos conhecidos não é pelos dons, é pelo fruto. Pelo fruto que se conhece a árvore, não é pelos dons. Presta atenção. A Bíblia mostra com clareza que a promessa divina feita ao povo de Israel por intermédio do profeta Joel não se referia somente àquela geografia israelita. A promessa tinha um caráter universal e atemporal. Seria derramado sobre toda a carne. No momento principal, essa promessa é dirigida a judeus, mas na realidade ela alcançaria todos os povos, em todos os lugares e em todas as épocas. E o que é legal é que aqui no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, por conta da festa de Pentecostes, estavam reunidas ali pessoas de diversas nacionalidades. E como um sinal de que essa promessa seria por todos e sobre todos, os apóstolos, os discípulos, os irmãos, falavam em línguas, cada uma ali na língua das pessoas que estavam ali de outras nacionalidades. O que aconteceu lá em Atos 2 é chamado de glossolalia, que é quando a pessoa, não sabendo certo idioma, usada pelo Espírito Santo, ela fala num idioma que não é conhecido por ela, mas é conhecido por outras pessoas. Isso é o fenômeno da glossolalia. Por exemplo, eu não falo mandarim, e aí eu estou num ambiente e o Espírito Santo quer falar com alguém que fala mandarim. Então, ele toma os meus lábios e ao abrir os meus lábios, a pessoa que entende mandarim me escuta falando em mandarim. Para as outras pessoas, eu estou falando em uma língua desconhecida, mas para aquela pessoa que fala mandarim, eu falo perfeitamente e ela entende. E quem é que nos ensina a falar em línguas? É o Espírito Santo. Atos 2 diz, e cada um começou a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É o Espírito Santo. Não é balai, balai na cabeça, não é roda, 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 gira, gira, glória, glória e aleluia. Não, não, não. Não é ficar escutando CD, DVD de pessoas falando em mistério. Nada disso. É o Espírito Santo quem nos conduz. E lá em Atos 2 ficou muito claro isso, que essa promessa seria derramada e manifestada sobre todos, sem distinção. Agora, essa promessa também é para hoje. Nós, pentecostais, cremos assim. Em janeiro de 1919, o pastor Gunnar Wingren, pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, escreveu: ora, se os apóstolos viveram nos últimos dias, que aparecemos 20 séculos, não são 20 anos, mais tarde do que eles, e eles há 20 séculos receberam o Espírito Santo, estou certo que não puderam receber por nós e toda a posteridade, pois que se faz necessário que cada um por si mesmo o receba. Eles receberam, mas não receberam tudo. A promessa diz respeito a vós e a todos quantos o nosso Senhor Deus chamar. O derramamento do Espírito Santo é para nós hoje, é para nós agora. Quando nos deparamos com essa doutrina maravilhosa das Escrituras Sagradas, nosso coração deseja mais do Senhor, como o cervo brama pelas correntes das águas. Que sua alma suspire por Deus, a presença do Altíssimo, crê na atualidade da promessa do batismo do Espírito Santo, é uma promessa atualíssima para todo aquele que crê. É por isso que eu disse, precisamos ter cuidado, porque já há professores de escola dominical no nosso meio,
que já tem professor que para dar essa aula aqui, ele fica cheio dos pormenores, entendeu? Não, é porque assim, precisa ver porque, segundo alguns entendem, que o batismo com o Espírito Santo não é bem isso. Irmão, nós cremos assim, batismo com o Espírito Santo, primeiro, é um revestimento de poder. Eu estou vestido com esta camiseta e revestido com esta blusa. Um revestimento de poder. E para que a igreja precisa desse revestimento de poder? A igreja precisa do revestimento de poder porque foi dado a nós uma missão. Qual é a missão? Marcos 16 e 15. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, curarão os enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão e expulsarão demônios também. Olha só, beber coisa mortífera, expulsar demônios, pegarem serpentes. Jesus está mostrando que o ambiente de cumprimento da missão da igreja é um ambiente hostil. Eu costumo dizer que pregar o evangelho, que é a missão única e exclusiva da igreja. Pregar o evangelho, vou dizer de novo, pregar o evangelho é a missão única e exclusiva da igreja. Se a igreja se investe em outras demandas que não pregar o evangelho, quem que prega o evangelho? Ide e pregai. Essa é a missão da igreja. Eu costumo dizer que pregar é entrar num território malignamente dominado e retirar de lá pessoas escravizadas pelo diabo por causa do pecado. Agora, você acha que ele vai ceder sem luta? Você acha que ele vai abrir as portas e vai dizer assim, não, pode levar essa multidão, leva, eles já sofreram muito na minha mão. Não. Pregar o evangelho é receber uma ligação de que está tendo um sequestro em algum lugar, tem um cativeiro e tem pessoas ali, é entrar naquele território onde os sequestradores estão amarrando, amordaçando pessoas e resgatar estas pessoas, preservando-lhes a vida. Você acha mesmo que é possível fazer isso sem nenhum tipo de revestimento? Que é possível fazer isso sem nenhum tipo de preparo especial? Eu costumo dar também o exemplo da tropa de choque da polícia. Quando há um tumulto, um protesto, a polícia chega e, verificando a situação, o que eles fazem? Os policiais que estão ali com a sua farda comum, eles ficam na deles e acionam a tropa de choque. Ah, irmão, quando a tropa de choque chega, aí a situação sobe para outro nível. Porque a tropa de choque chega toda bem armada, preparada e principalmente revestida para manter a integridade física dos policiais. Isso é pregar o evangelho, é estar preparado, é estar revestido para entrar num território malignamente dominado, ser atacado pelo inimigo, mas não ser atingido. Por isso que a igreja, para cumprir sua missão de pregar o evangelho, precisa do revestimento de poder que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma promessa. O batismo do Espírito Santo é um presente dado por Deus. Não tem mérito nele. Não é um atestado de santidade, mas é uma declaração da bondade de Deus que nos presenteia, entre outras coisas, com os dons do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, nós podemos dizer que é a porta que se abre para todos os outros dons espirituais, de revelação, de cura divina, de profecia, discernimento de espíritos. Não é? Então, é preciso ensinarmos sobre os dons espirituais e buscarmos os dons espirituais. O problema é que para diminuir a meninice, para diminuir muitas vezes os tumultos em alguns cultos cometidos por pessoas sem ensinamento claro da palavra de Deus, porque Paulo vai dar aí algumas orientações lá em 1 Coríntios 12 para impedir algumas situações, ao invés de ensinar, se proibiu. E aí nós chegamos no momento em que igrejas pentecostais não creem, não buscam, não pregam sobre dons espirituais. Que nós possamos nos voltar para a palavra de Deus
E se é atual, eu quero. Eu quero ser usado, eu quero receber dons e mais dons. Eu vou continuar dizendo, se nós ensinarmos esta geração a buscar dons espirituais, eles vão reaprender o caminho da oração, reaprender o caminho da Bíblia e eles vão clamar a Deus e Deus derramará sobre esta geração mais e mais da sua unção, mais e mais do seu poder, porque esse derramamento é para nós hoje, é para nós agora. A você que é professora, você que é líder, cabe a você despertar naqueles que você lidera, naqueles a quem você leciona, o desejo de serem cheios do Espírito Santo. Ah, mas ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com o batismo, é fruto. Irmão, é as duas coisas. O problema é que querendo valorizar um, a gente joga o outro para o lado. Não, irmão. Fruto do Espírito está na Bíblia e dons espirituais também estão na Bíblia. Fruto do Espírito está na Bíblia e os dons espirituais estão na mesma Bíblia. Então os dois devem ser buscados. Agora, dom você busca, fruto você manifesta, não é? Então essa é a grande diferença, não é? Fruto é manifestação de caráter. Fruto é manifestação de mudança de comportamento. Então, ao invés de nós supervalorizarmos um e depreciarmos outro, que tal ensinarmos os dois, valorizarmos os dois, e aí a coisa fica ainda mais chique, mais forte, mais poderosa, uma igreja que produz fruto do Espírito e que também é revestida de poder. Amém? Que Deus te abençoe, forte abraço, assista, curta, compartilhe, bom final de semana, até a próxima aula, fiquem com Deus, um forte abraço, Deus abençoe.